título que eu propus aqui para a minha fala é um título muito pretensioso, né? Como provocar mudanças na prática de professores de matemática. É um título pretensioso, mas é um título provocativo, né? Quando recebi o convite da Tânia, e ela mandou eu escolher o que eu queria falar, primeiro eu falei assim, acho que eu não tenho muita coisa para falar não, porque ano passado eu já andei participando de uns eventos, falei, né? Aí eu, fui fazer uma releitura, né? E a partir das experiências que eu tenho tido desde que terminei o doutorado em Educação Matemática, que foi em 98, na França, tenho trabalhado muito com a didática da matemática, mas também tenho passeado muito pela formação de professores, né? Com referenciais canônicos como Schumann, Tardif, etc. Aí pensando, né, em toda essa experiência, na experiência de pesquisa que a gente tem realizado, nos grupos, nos projetos de extensão e tal, e no anseio, né, no que me levou a fazer educação matemática, ao invés de fazer matemática, porque minha formação é a seguinte, eu sou formada em matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, depois eu fiz um mestrado em matemática pura na Universidade de Brasília, né, no departamento de matemática, e depois, quando já pedi minha transferência para trabalhar em Mato Grosso do Sul, foi que acabei indo para a educação matemática. E fui para a educação matemática porque, apesar de adorar matemática, e assim, o meu grande tesão era resolver um problema de matemática. Eu pegar a matemática e ficar estudando ali horas. Mas, quando eu comecei a trabalhar em Mato Grosso do Sul, eu comecei a perceber que eu tinha muito mais a fazer, né? Não vou dizer contribuição, porque parece contribuição, eu sou o máximo, né, e estou dando a minha contribuição para os outros que estão só recebendo. Acho que a coisa não é bem assim. Mas eu percebi que eu tinha muito mais coisas a fazer e a interagir se eu fosse para a educação matemática, né? Seria mais frutífero, né? E como eu tenho, né, na minha família, a gente tem um certo fundo político, né, de responsabilidade da questão social, de que nós temos que fazer um certo trabalho, então isso me puxou efetivamente para a educação matemática, né? Que eu também gosto bastante, trabalho bastante, tenho trabalhado desde então. Então, essa é uma questão que tem me perseguido, né? Que tem trabalhado, e eu vou tentar discutir aqui um pouquinho hoje sobre isso. Um exemplo de como a gente poderia tentar provocar algumas mudanças na prática pedagógica do professor de matemática. Eu acho que algumas coisas que eu vou falar podem lembrar, pelo menos a mim lembrou, algo que a Michele falou hoje cedo, o Moreira falou algo bem dentro disso também, né? Então, vamos ver aí o que a gente consegue falar. Eu vou tentar não demorar muito, para depois sobrar o tempo do debate do pessoal. Bem, eu começo dizendo o seguinte, uma constatação que a gente tem é que a formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, tem sido um grande desafio para todas as sociedades. Quer dizer, há muito tempo tem se discutido a questão da formação inicial e da formação continuada, né? Quem lê textos, pesquisas sobre formação de professores, vê lá, né, quando o Schumann vai falar, por exemplo, sobre paradigma perdido, aquela coisa de você ter esquecido o conteúdo, trabalhado mais com a questão pedagógica, enfim, e outros, né, que a gente vai estudar, quer dizer, há muito tempo tem se discutido isso, né? Então, diversas investigações têm sido realizadas em torno dessa temática, visando tratar questões ligadas à prática dos professores, né? Isso a gente tem visto muito, falar sobre isso, né? Discursar sobre isso, investigar sobre isso. Mas o que a gente percebe é que a formação de professores tem tido muita influência behaviorista, né? Quer dizer, o professor, na maior parte das vezes, ele era considerado objeto de estudo. Quer dizer, vai se estudar o professor, que vai ser a pessoa que vai ter que ser modificada por meio daquele estudo. Quer dizer, então, diversas pesquisas elas eram feitas nesse sentido, né? Então, o objetivo principal dos cursos que aconteciam era ocasionar mudanças na prática desse professor mediante a aquisição de conhecimentos. E a gente poderia pensar em diversos exemplos de cursos que a gente vê assim. Por exemplo, né, com o advento da tecnologia, o que muitas secretarias faziam? Bota lá 300 professores numa sala, um final de semana, uma semana, dá os cursos e, a partir daí, acredita-se que a prática desse professor vai ser modificada. Falso, né? Completamente falso. Bom, essa tendência vem sendo contestada desde os anos 80, né? Então, começou-se a pensar e a discutir outros modos, né, de formação e de trabalho.
para olhar a problemática da formação de professores. Em particular, a pesquisação é uma dessas alternativas, né? Eu sei muito bem, não vou entrar nesse detalhe, mas só comentando que, na minha própria universidade, no Departamento de Educação, a pesquisação é bastante criticada, né? Eu acho que tanto tem pesquisas, ações sendo bem feitas, como não, aliás, isso tem em tudo, né? Onde que não vai ter, tanto faz. Mas a pesquisação aparece como uma dessas alternativas, e vai ser o que eu vou usar aqui no nosso exemplo. Então, o que nós temos olhado, nós temos tentado olhar, né, são perspectivas do ensino da matemática, buscando refletir sobre possibilidades de parcerias entre a universidade e a escola, parcerias essas que possam contribuir com uma mudança de prática pedagógica do professor, visando uma melhoria da aprendizagem matemática. Quer dizer, aqui para mim está um centro está uma das questões principais de qual é a função da universidade, né? No HTEM, o ano passado, aquele encontro de História de Tecnologia e Educação Matemática, eu estava numa mesa redonda e eu falei que achava que uma das funções nossas, professores universitários, é de trabalhar com projetos de extensão, trabalhar com professores. E lá nas escolas, enfim. Depois, quando terminou a fala, alguém veio me falar assim, mas mais um trabalho para a gente, dentre todos que nós fazemos? Falei, ou um trabalho integrado aos outros, mas é a nossa função, né? Eu vejo, assim, eu veria meio sem sentido a minha prática como pesquisadora se eu não pensasse em como seria possível fazer essa parceria. E eu acho que aqui se encontra um grande nó para nós todos, né? Como fazer parcerias que efetivamente contribuam com essa prática pedagógica do professor. E aí depois vocês vão ver daqui a pouco o que eu estou querendo dizer por contribuir, etc., né? Então, a primeira premissa que eu coloco aqui, é que mudanças na prática pedagógica do professor só vão ocorrer se este professor for parte ativa do processo. Ou seja, ele não é mais a pessoa a ser modificada via o curso ou alguma coisa. Ele é uma parte ativa. Ele é sujeito junto, quer dizer, estamos todos trabalhando, né? A gente tem visto na educação matemática, em particular, muitas pesquisas, né, e muitas pesquisas boas, falando sobre aprendizagem matemática, sobre formação dos professores, enfim, nós temos vários resultados. Se a gente for para o campo da tecnologia, por exemplo, na educação matemática, nós somos um campo privilegiado. Nós temos muitas experiências, trabalhos feitos com software interessantes, né? Entretanto, essas pesquisas, esses resultados, esses trabalhos estão muito longe da sala de aula, né? Isso é uma constatação que a gente faz, né? Não sou só eu, né? A gente fala que não, tem que ter revista de vulgarização para poder que esses resultados cheguem aos professores e não somente revistas acadêmicas, tal. Mas não é só isso. E mesmo tendo isso, que aliás nós estamos carentes disso, essas pesquisas estão passando longe dos verdadeiros interessados, né? Que são os professores, os alunos, etc. Bem, então, a nossa questão é como realizar uma aproximação entre o que se passa na pseudo-academia, né, na academia, entre aspas, e a escola de educação básica. Quer dizer, que tipo de ação poderia ser feita? Eu vou propor uma, né? Não significa que é a única. E aí eu vou pegar o exemplo da tecnologia, onde nós temos muitas pesquisas, mas pouco reflexo sobre a prática, como eu vou falar já já, né? Por exemplo, na formação inicial, ela é quase inexistente, ali ficou faltando uma palavra. E na formação continuada, ela tem sido insuficiente. A gente tem presenciado, né? Há muito tempo que eu tenho trabalhado com isso, e a gente tem presenciado diversas ações, até do governo, ações oficiais, como PROINF, etc., mas a gente tem percebido que todas essas ações não têm efetivamente conseguido levar o professor, né, de matemática, do ensino fundamental e médio, a utilizar a tecnologia com seus alunos. E utilizar num certo sentido, que eu vou tentar falar o que eu acredito aqui, né? Então, a gente tem visto aqui, eu coloquei duas pesquisas que mostram, né,
que, por um lado, a tecnologia pode constituir um instrumento capaz de contribuir de modo importante para a aprendizagem, né? Aí, se eu for citar pesquisa, a gente tem um monte, a gente tem grupos, né? A gente tem pesquisas com Cabri, pesquisas com AppleSix, pesquisas com GeoGebra, GraphEquation, etc., etc., né? Mas, por outro lado, as pesquisas também indicam que os professores dos diversos níveis de escolaridade não têm efetivamente integrado a tecnologia em suas aulas, né? E isso, infelizmente, e por incrível que pareça, ocorre, inclusive, nos cursos de formação inicial, né? O Brandão, que foi um aluno meu que fez uma dissertação de mestrado, ele pesquisou todos os cursos de licenciatura de Mato Grosso do Sul e o lugar da tecnologia nesses cursos. E a gente sabe que não é diferente de outros cursos. A gente percebe que é praticamente inexistente, né? Bom, mas a gente não acredita, é óbvio, que o fato de o professor não usar a tecnologia seja culpa dele, né? A gente acho que já passou da época de achar que o professor tem culpa das coisas, né? Acho que isso aí não está fora de cogitação. Bom, a pesquisa dos profissionais, no caso os professores, sobre a sua prática, em colaboração com outros profissionais, pode constituir uma estratégia que contribui para a resolução dos problemas enfrentados cotidianamente na escola. Quer dizer, o que a gente acredita? E aí tem uma citação do Ponte falando sobre a questão de pesquisa de professores, né? E tem também toda uma discussão bastante controversa sobre o professor reflexivo. Tem gente que fala assim, não, todo professor reflete. Sim, reflete, é óbvio. Né? Mas o que significa refletir sobre sua prática? Né? É uma reflexão mais argumentada, uma reflexão pensada, né? E o que a gente está colocando aqui é este trabalho de professores, né, digamos, das escolas, trabalhando junto com outros profissionais também ligados a essa área, pensando os problemas enfrentados, né? Então, veja que a gente está no caminho da pesquisação mesmo. Bom, então, estudar o uso da informática, nossa proposta, né, estudar o uso da informática de forma a contribuir com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, né, essa seria a ideia, né, mas fazer isso exige levar em consideração diversos aspectos do processo. A gente tem lido, às vezes, alguns textos, eu mesmo sou uma crítica de textos, até meus mesmos, inclusive, de que às vezes você fala assim, o pessoal fala, esse texto aqui é para o professor. Eu falo, mas imagina, isso aqui está... a gente escreve e acha que dá para todo mundo ler e usar. Não que o professor seja um cara que não consegue ler. Não é isso. Não estou querendo dizer de forma nenhuma isso. Mas estou querendo dizer o seguinte, né? O que isso contribui com essa prática do cara que está ali trabalhando no mínimo 40 horas? Né? E tem diversos problemas, e nós estamos falando de diversos teóricos nos nossos trabalhos. Bom, mas essa questão da introdução da informática, de trabalhar, implica a primeira coisa eu não vou dizer na definição, mas na explicitação do paradigma de aprendizagem. Porque é óbvio que quando eu vou trabalhar com a informática nas minhas aulas, eu vou trabalhar de acordo com o paradigma de aprendizagem que eu acredito que eu adoto. Certo? Então, isso é uma primeira coisa, porque às vezes a gente tem presenciado trabalhos que parece que uma coisa está descolada da outra, quando não pode estar. Né? Então, é claro, um professor, digamos, instrucionista, ele vai trabalhar dessa forma, e é isso que ele vai fazer, né? Mas, então, primeira coisa, nós temos que discutir essa questão do paradigma de aprendizagem. Essa primeira coisa não significa primeiro hierárquico. São questões que estão no bojo da discussão, né? Que é essencial para a organização do ensino, do processo. No nosso caso, aqui, a gente se apoia em Piaget, e aqui realmente estava faltando, porque Piaget, no que fala da construção do conhecimento, Papert, no que vai falar de construcionismo, e Brousseau, que trabalha com a teoria das situações didáticas. A gente trabalha utilizando também os fundamentos da teoria das situações, né? Que coloca a constituição de um meio que pode provocar aprendizagem, etc. Bom, qualquer instrumento a ser utilizado no processo de ensino deve permitir que o professor elabore situações dentro dessa ótica, né? Dentro desse ponto de vista, nas situações nas quais o aluno seja um agente ativo do seu processo de aprendizagem. Tá certo? Então, aqui eu já estou falando dentro do meu paradigma, o que eu acredito. Então, um instrumento qualquer, seja material dourado, um ábaco, tecnologia informática, deve permitir isso. Então, não se trata de situações artificiais isoladas do restante do processo de ensino. Quer dizer, se eu for levar um aluno para trabalhar na sala de tecnologia, essa situação deveria ser integrada ao processo, né, que permitisse que o aluno
construísse algum conhecimento, trabalhasse algum conhecimento. E não algo que é fora, como que nós temos visto nas pesquisas, né? A gente tem até algumas que mostram isso, né? Que vai lá e mostra, né? Porque vocês sabem que, não sei se o pessoal de fora sabe, mas no Brasil todas as escolas são informatizadas e os professores são obrigados a levar seus alunos nas escolas, e muitas nas salas de aula de tecnologia. E muitas vezes, como você é obrigado a levar, você vai, leva e faz alguma coisa, né? O professor de inglês, por exemplo, manda digitar uma música, né? O professor de matemática, às vezes, manda resolver uns exercícios, mas que estão ali no Word, né? É uma aula de tecnologia bem moderna. Bom, nesse momento, eu queria fazer uma distinção com vocês, que é uma distinção que eu ouso fazer, né? Eu ouso... defino, por quê? Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a observar a prática, analisar, estudar, começa a ficar muito evidenciado, sobretudo aqui no Brasil, em que as pessoas levam seus alunos para a sala de tecnologia e fazem um certo trabalho lá, na aula de matemática. Mas se evidenciou muito uma coisa que eu comecei a perceber uma diferença, e aí eu chamo de a diferença entre inserção e integração, né? Eu chamo assim porque eu estou chamando de inserção quando a gente vai usar a tecnologia sem provocar uma aprendizagem diferente do habitual, sem levar o aluno a construir alguma coisa. Ou seja, os professores, por exemplo, lá em Mato Grosso do Sul, inseriram a tecnologia. Todo mundo leva lá uma vez por mês, tal, não sei o quê. Integração, eu estou chamando quando o processo passa efetivamente a fazer parte. Quer dizer, quando eu uso a tecnologia, como eu uso o GIS. Quando eu uso o GIS, eu estou falando aqui, de repente eu pego o GIS para fazer alguma coisa no quadro. Então, seria assim a tecnologia também. Eu estou fazendo alguma coisa e eu percebo que seria interessante eu fazer tal coisa na sala de tecnologia. Então, a integração seria nesse sentido, e não mais dentro das situações artificiais. Bom, e aí a gente se pergunta o que é necessário para que ocorra, então, essa integração. Que é no sentido que eu pelo menos, né, gostaria que ocorresse, porque assim, dessa forma, a tecnologia pode contribuir com a aprendizagem dos nossos alunos, né, quando for integrado. Mas o que precisa? Precisa conhecer as máquinas, os aplicativos básicos? Não sei, talvez, mas é uma condição suficiente, necessária, difícil de conseguir? Precisa conhecer softwares específicos? Não, eu preciso conhecer o Cabrio, o Logo, o GeoGebra, preciso conhecer uma lista de softwares? Não sei. Inclusive, tem gente que acha que primeiro tem que conhecer bastante para depois ir para lá, né? Eu discordo, acho que não é assim. Quando um professor vai usar um software com seus alunos, é claro, ele tem que se apropriar do que ele vai fazer, né? Ele tem que se apropriar do material, digamos que eu resolvi usar o Logo. Eu preciso me apropriar desse material, né? Como esse material pode contribuir com o que eu estou pensando como professora para aquela aprendizagem, né? Ou seja, usá-lo de acordo com as minhas necessidades didáticas. Por isso que aquilo tudo tem que estar muito claro antes. Necessidades didáticas está de acordo com como eu acho que o aluno aprende, todos esses paradigmas. Muito bem. Este processo é complexo. Eu acho que a gente, às vezes, se engana, e a gente tem presenciado cursos assim, né? Faz uma semana de treinar a usar o Cabri. E acha que é suficiente, porque a gente não dá efetivo valor para as coisas. O processo não é simples, é complexo esse processo, né? Saber usar um software é muito diferente de saber usar esse software para preparar uma aula. Há uma distância enorme, né? Eu tenho trabalhado em curso de graduação com meus alunos de licenciatura, muitos sabem, conhecem o software, sabem usar, resolver um problema no software. Aí você diz assim, agora vamos preparar uma aula usando o software. É outro problema. É muito difícil, né? Então, a gente teria que ter, a gente como formadores de professores, consciência, né, desse processo, né? Bom, então a pergunta é como investigar o processo de integração da tecnologia pelo professor em sua prática pedagógica. Aqui o como investigar é como investigar e trabalhar essa integração. Eu vou falar rapidamente, não vou ficar me detendo muito, mas a proposta que a gente tem é trabalhar com a teoria da instrumentação, da atividade instrumentada, do Rabardel. Teria mais coisas aqui para falar, só vou dar uma passada rapidamente, né? Vocês devem conhecer, ou quem não conhecer, depois eu posso indicar um texto onde a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Essa teoria permite investigar a ação do sujeito com instrumentos. Quer dizer, e essa não é uma teoria que se aplica somente ao campo da educação, né? A gente tem, por exemplo, peguei só aqui um exemplo de uma investigação que foi feita usando essa teoria sobre o trabalho bancário, né? Como a tecnologia agiu sobre as pessoas que trabalham no banco.
Na França foi feita essa investigação. Ela se apoia em conceitos da psicologia. Em especial, aqui eu retive o conceito de esquema, né, que foi definido por Piaget, e depois o Vergniaud retoma, né? Natural que eu tivesse caminhado por aí, porque eu trabalho com a teoria dos campos conceituais desde a época do doutorado, e gosto muito da teoria, né, para entender a aprendizagem, conhecimento. E, dentro dessa ideia, o esquema tem antecipações, né? Qual é o objetivo que você quer atingir, né, com na sua atividade. Regras em ação. As regras em ação são aquelas regras que geram a ação do sujeito, ou seja, que vai efetivar o que você está querendo fazer. Por exemplo, resolver uma equação. Você faz assim, faz assado, etc. Inferências. Inferências são o que vai permitir avaliar aquela ação que você fez, por exemplo. E os invariantes operatórios, que são os conhecimentos contidos nos esquemas. Né? Bom, eu estou falando isso aqui só para dizer o seguinte, que essa definição que o Rabardel pega, né, tem um livro dele, acho que um livro mais famoso dele sobre a teoria, ele faz um capítulo bem grande que eu adorei ler, falando sobre psicologia e várias coisas, então ele vai caminhando até chegar a falar da teoria. Então, ele desenha assim para dizer, olha, o esquema tem um caráter dinâmico, quer dizer, vai mudando. E nós vamos ver conforme a gente vai falar aqui. Essa característica dinâmica de um esquema é fundamental no estudo e na compreensão de dois itens básicos, digamos, que ele fala na teoria, que ele vai falar de artefato e instrumento. O artefato é um meio material, né? Que tanto pode ser, por exemplo, um martelo, é um artefato, né? Pode ser um meio simbólico também, pode ser uma enxada. E o instrumento é um artefato acrescido de um ou mais esquemas. Quer dizer, a partir do momento que eu, pego o martelo e começo a desenvolver, né, esquemas de uso daquele martelo, ele se transformou num instrumento para mim. Com essa ideia, a gente percebe o seguinte, que cada sujeito constrói seus próprios esquemas de utilização. Então, mesmo que estejamos todos nós aqui, por exemplo, aprendendo a usar um software novo, o Abacaxi, suponho que existe esse software, cada um de nós vai construir, né? Nós vamos construir os nossos próprios esquemas de utilização. À medida que o sujeito continua a manipular o instrumento, ele se modifica, né? Vocês podem pensar sobre a prática de vocês, né? A gente quando conhece um software, você começa a trabalhar, começa a se apropriar dele, daqui a pouco você continua trabalhando, você vai incorporando a ele novos esquemas, enfim, isso vai se transformando. Né? E o mesmo artefato dá origem a diferentes instrumentos construídos por diferentes sujeitos. Isso é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, na formação de professores, que é aquela coisa assim, eu dei o curso de Cabri. Ensinei isso, ensinei aquilo outro. Tá bom, isso foi o que você fez, né? Ou o que você acha que você fez. Outra coisa é a apreensão do sujeito. Então, essa teoria, na minha opinião, ela casa bem para tentar entender isso. Eu vou ir rápido aqui. Ele vai falar sobre duas ideias também importantes, que é o esquema de uso e de ação instrumentada. Os esquemas de uso são aqueles esquemas desenvolvidos para a apropriação do artefato, quer dizer, no que diz as tarefas ligadas diretamente ao artefato. E o de ação instrumentada é relativas ao objetivo da sua tarefa, digamos, da sua ação. Então, estão ligadas ao instrumento. Né? Inclusive, no texto dele, ele dá uma ideia e ele vai falar assim, olha, o que um esquema de uso no momento, pode ser de ação instrumentada no outro, e vice-versa. Ele dá o exemplo de quando a gente aprende a dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, na hora que vai passar a marcha, né? Que passar a marcha é uma coisa que a gente está aprendendo. Então, você vai, passa, olha, faz toda a coisa. Agora, quando a gente já dirige, você nem lembra que você passou a marcha, né? Você não se lembra se você fez primeira, segunda, terceira, o que você fez. Porque essas coisas vão se modificando na ação. E um conceito fundamental que ele fala, então, que está no centro da teoria, é o de gênese instrumental, né? Que consiste no processo de elaboração do instrumento pelo sujeito. Quer dizer, desse processo de elaboração, como eu elaboro, construo, me aproprio desse instrumento. E aí ele vai falar de duas etapas ou duas fases, que não são fases também, assim, primeira e segunda, não, né? Que é a instrumentalização, que é relativa à emergência e à evolução dos componentes ligados ao artefato, e a instrumentação, que é relativa aos esquemas de utilização, ou seja, ao instrumento. Tá? Gente, eu estou passando super assim, me sinto até meio mal,
porque eu estou passando de uma forma quase vulgar sobre a teoria, mas é para dar uma ideia de onde que a gente está olhando, né? De que, como diz o pessoal da educação gosta de falar, com que óculos que eu estou olhando meu trabalho, né? Bom, a partir disso, então, nós constituímos um grupo de pesquisa, fizemos um projeto de pesquisa que eu submeti ao CNPq, foi aprovado, tal, financiado por 2 anos, cujo objetivo era investigar a integração da tecnologia na prática pedagógica do professor que ensina matemática. Ou seja, nesse nosso grupo, tinha professores que davam aula para crianças de 5 anos, a professores universitários, tá certo? Esse grupo, então, era formado assim. Nós trabalhamos com a ideia da pesquisação. Por que a ideia da pesquisação? Por conta do que eu já falei antes, né? E nós queríamos construir juntos uma nova prática. Quer dizer, nós queríamos, ao mesmo tempo que a gente queria investigar a integração da tecnologia, a gente queria investigar e contribuir. Já faz alguns anos que eu não me aceito mais fazendo algum tipo de pesquisa na qual a pessoa pesquisada, o sujeito pesquisado, o lugar pesquisado, não receba nada em troca, né? Eu acho que não cabe mais, na minha opinião, esse tipo de ação, né? Então, o nosso objetivo era construir juntos uma nova prática, ou pelo menos um embriãozinho de uma nova prática, né? E aí eu pego uma nova citação do Ponce, onde ele vai falar sobre a questão da colaboração, né? Na colaboração, os diversos participantes trabalham em conjunto com relativa igualdade e numa relação de ajuda mútua, procurando atingir objetivos comuns. Ela pressupõe negociação cuidadosa, tomada coletiva de decisões, enfim, o trabalho ele é feito conjunto, tudo se decide junto. Na realização do projeto, vou passar aqui rápido, das primeiras reuniões que nós reunimos o grupo, como era um projeto de pesquisação, você não chega lá com tudo pronto. A ideia, única coisa pronta, vamos discutir sobre tecnologia, né? Tá. Mas se discutiu o que era o projeto e tal, e tomou-se decisões sobre o que fazer, né? Aí o grupo resolveu, depois de 2 semanas discutindo, que queria discutir sobre o uso de software, queriam ler algum artigo. Aí o grupo discute, o grupo resolve, pegamos um texto para ler sobre softwares, o uso de softwares na aprendizagem matemática. Observe que nós tínhamos sujeitos em diferentes posições. Tinha gente que não conhecia praticamente nada da máquina, aquele que pega no mouse e a mão fica dura, né? Pessoas com domínio do computador e de alguns aplicativos. Pessoas que já tinham usado software para dar aula. Então, o grupo era bastante heterogêneo em todos os sentidos, né? Foi maravilhoso, inclusive. Difícil, mas maravilhoso. Após algumas reuniões, o grupo decidiu estudar o superlogo. Aqui foi interessante, porque nesse momento estava previsto no projeto que a gente ia se dividir entre professores das séries iniciais e do ensino médio e das séries finais do ensino fundamental. Uma professora das séries iniciais levantou e falou assim: eu discordo. Eu não quero, porque nós não estamos juntos, não é para todo mundo contribuir com todo mundo. Então, eu acho assim, eu não sei matemática, mas eu conto com vocês para me ensinarem. Então, eu acho que a gente devia continuar juntos. Aí o grupo resolveu, e toda vez que eu falo, eu fico emocionada, porque eu achava assim ótimo quando aconteciam efetivamente o que a gente acredita que faz parte do processo. Então, a gente ficou todo mundo juntos, né? E era muito legal, porque o pessoal do ensino médio aprendeu muito, depois de dar depoimento, se eu não trouxe tudo aqui, com os professores das séries iniciais. Porque, em geral, a gente não sabe como os alunos pequenos trabalham, né? O professor começa a dar aula no 6º ano sem ter a menor ideia do que aconteceu nos anos anteriores, né? Bem, aí elaboraram algumas pequenas atividades, os professores já iam, aplicavam, voltavam, discutiam, enfim. Após alguns meses de estudo, o grupo decidiu preparar sequências didáticas. Então, aqui está tudo por trás daquelas ideias que eu falei antes, dentro da teoria de situações, etc. E resolveu preparar sequências mesmo, discutidas no grupo, para ver como é que era lá na sala de aula, né? E aí a gente assim fez. Como é que fazia? Resolveu, então, o próprio grupo se dividiu, foram formados 3 subgrupos. Um decidiu usar a calculadora nas séries iniciais. O outro resolveu usar o Cabrio no ensino médio. E o outro grupo, o Superlogo, nas séries iniciais. E aí as coisas eram todas sempre apresentadas e discutidas no grupo, mantendo a ideia de compartilhamento e colaboração. Então, o subgrupo se reuniu, depois trazia no grupo, discutia, partilhava, etc. Então, agora eu só vou dar aqui alguns depoimentos. Antes, um depoimento aqui do Pedro, pseudônimo, né? Antes de participar aqui do grupo, eu simplesmente levava meus alunos no laboratório. Esse é um professor que já conhecia e levava, e usava, inclusive, o Cabrio. Tinha que levar, e eu bolava alguma coisa para eles fazerem ali. E não tinha nada a ver com o conteúdo que eu estava dando, aplicando em sala. Então, eu lançava os desafios, ou então um teste de raciocínio, uma dinâmica, uma planilha no Excel, que eles olhavam no Excel e respondiam.
Então, não tinha muita coisa a ver com a matéria que eu estava dando. Eu não sabia direito como procurar, como encontrar esses softwares, como utilizar. Eu não tinha me familiarizado com isso ainda. Foi depois que eu comecei a participar do grupo. E ele continua. Trabalhar com computador era isso. Olha, eu acho isso aqui muito interessante, porque muitos professores têm uma certa resistência e dizem isso, né? Primeiro você fazia em lápis e papel, e depois você ia para o computador para ver como ficava lá dentro. E muitos professores ainda hoje acham isso, que o computador você tem que ir depois. Primeiro você vai lá na sala, fala lá um pouco da matéria, e depois que você vai para a sala de laboratório, né? Agora não. Agora, na minha ideia, você pode muito bem ir para o computador, construir o conhecimento e depois, se precisar, usar o lápis e o papel. Eu estou deixando de usar ferramentas de giz e apagador para usar mouse, teclado, software. Eu acho que essa é a principal mudança, porque nós fizemos uma pergunta num questionário, que o pessoal sempre estava respondendo, sobre que mudança, se ele havia percebido algum tipo de mudança. Você pode trabalhar totalmente ao contrário. Você pode levar os alunos para o laboratório, usar ali, fazer com que eles construam um conhecimento ali de uma nova matéria, de um novo conteúdo. E depois volta para realizar as contas no papel e lápis. Hoje, eu pelo menos, não vou dizer que hoje eu estou fazendo do jeito certo, mas já estou pelo menos no caminho certo, não é? Eu já sei como fazer. Agora, a questão de como fazer, eu já sei. Agora, o que fazer vai depender da aula, não é? Aí depende da aula, porque agora eu consigo. Se eu não conseguir achar, se eu não tenho a resposta, eu sei pelo menos onde procurar a resposta de como fazer, e o que fazer. A gente começa a perceber, aqui eu estou falando bem rapidamente, a elaboração de alguns esquemas de ação instrumentada, quer dizer, quando ele se apropria do instrumento para efetivamente realizar aquela tarefa que ele queria, que era a tarefa de levar os alunos dele à construção de um determinado conhecimento. Então, algumas conclusões. À medida que o sujeito aprendia a manusear um software, ele passava, com as discussões e objetivos a serem alcançados, a tentar elaborar atividades que favorecessem a aprendizagem dos seus alunos. E, com isso, via-se o surgimento de esquemas de utilização desse material. Quer dizer, bem associado aos objetivos deles didáticos, né? Apesar de o trabalho ser coletivo, nem sempre criavam-se os mesmos esquemas de utilização, que tinham muita relação, entre outras coisas, com toda a história de vida do professor. Foi possível perceber a elaboração de diferentes esquemas pelos sujeitos. Passou-se da fase de aprendizado da máquina e do software para a discussão sobre como incorporar esse material. Porque no início era muito interessante, porque durante os 2 anos a gente tem tudo gravado, registrado. As discussões iniciais eram sempre dentro e tinha muita coisa daquela coisa óbvia, né? A tecnologia veio para ficar, nós vamos usar, é muito bom, os alunos gostam, motivam, papapá, um monte de coisa assim. E como esse discurso foi mudando efetivamente, na prática, no preparar as atividades, para o que essa atividade pode contribuir com a aprendizagem do meu aluno, né? Então, de forma prática, mais refletida. Eu coloquei o mais refletida justamente para chamar bastante atenção, porque alguns acham que prática parece que não está junto com reflexão, né? Ao final de 2 anos de trabalho, passou a ser comum ouvir um participante discutindo com o outro, porque um chegava e falava assim, depois daquilo que nós discutimos aqui, eu fui lá com meus alunos, levei e fiz tal coisa, não sei o quê. Eu estou pensando em fazer tal coisa. Então, era muito comum escutar um falando para o outro assim, mas por que você vai fazer dessa forma? Qual a vantagem de usar a informática? Não podia ser no papel e lápis? O que modificaria nesse caso? Quer dizer, questões desse tipo, de questionar o que você está fazendo. Que, aliás, eu acho que não cabe só para o caso da informática, cabe para qualquer coisa. Eu vou usar material dourado. Por que eu estou usando material dourado? Qual é o uso? O que isso aporta, etc. Então, a gente percebe aqui um indício claro de mudança na prática deles, né? Que eu acho, né, a gente conclui que foi exatamente pelo tipo de prática que nós fizemos, que ao longo de 2 anos nós ficamos fazendo idas e vindas o tempo todo. O que motivou a proposição de uma pesquisação, na qual as decisões são coletivas e todos têm responsabilidade sobre o trabalho, foi essencialmente a constatação de os resultados das pesquisas passarem longe dos interessados. E o ciclo ação, reflexão, ação. Quer dizer, inversamente daquele que você vem para cá, reflete primeiro, prepara, vai lá, age, volta e reflete. A gente já partia da ação. E essa coisa ficava o tempo todo assim, esse bate e volta. E o professor, quando ele ia para a sala de aula e preparava alguma coisa com a gente, que ele aplicava lá, ele tinha um retorno. Quer dizer, ele voltava para o grupo, ele contava o que acontecia, a gente tornava a discutir e aquilo voltava.
para a sala de aula. Né? Há um trabalho coletivo entre pesquisadores e professores na busca de solução de problemas. E estes problemas não são impostos pelos pesquisadores, que eu acho que é uma questão chave. Ou seja, não são problemas dos pesquisadores, mas são problemas dos professores. Quer dizer, o que se discute é uma questão que é importante para o professor. Né? O que mais foi apreciado pelos professores, e parece ter permitido uma prática, uma mudança na sua prática pedagógica, foi o contato permanente com o grupo. Eles falavam muito sobre isso. Uma professora, por exemplo, chegou um dia, a reunião era à noite, né? Chegou um dia completamente nervosa e falou, eu preciso contar uma coisa que aconteceu. A gente, então, conte o que aconteceu. Ela morava, 5 minutos, ela morava a 300 quilômetros de Campo Grande, e ela vinha para essa reunião. Pensa bem. Ela chegou dizendo que na escola dela, ela sempre usou calculadora no ensino médio, e um dia ela viajou, deixou alguém para aplicar a prova para ela. A diretora chegou, viu que estavam usando a calculadora e deu o maior pito. E quando ela voltou para a escola, a diretora chamou e falou assim, olha aqui, não quero mais o uso de calculadora na aula. Viu, Michele? Não podia usar calculadora, proibido. Ela foi tentar argumentar com a diretora por que ela usava a calculadora e tal, mas, claro, ela ficou super nervosa e não conseguiu. Sei que, no fim, ela virou para a diretora e falou assim, olha, eu não vou ficar batendo boca com a senhora. Ela falou desse jeito. Eu vou levar essa questão para o meu grupo e depois eu volto a conversar com a senhora. Aí levou para o grupo, foi a maior discussão no grupo, um bate-boca danado. No fim, quando ela voltou para tornar a conversar com a diretora reconheceu que ela estava sendo ignorante no assunto, ignorante no sentido de falta de conhecimento, e passou a permitir que ela usasse calculadora. Então, quer dizer, esse tipo de apoio que eu acho que precisa, né? Bom, só terminando aqui, então, eu acho que essa experiência que nós tivemos, que nós fizemos lá, agora eu vou ficar em pé de novo, essa experiência que nós tivemos com esse projeto, que foi um projeto de pesquisa, mas era um projeto de pesquisa que trabalhava ali, a gente considerou tão exitosa que agora a gente está usando para outros projetos. Nós estamos acabando de começar um projeto. Esse é um projeto de extensão que nós estamos trabalhando com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual. Nós trabalhamos com os professores de matemática que ficam na sala de tecnologia meio período, né? E o projeto é a formação de multiplicadores no uso de tecnologia educacional. Então, o nosso projeto começou com os professores há 15 dias, e nós vamos trabalhar com eles até março, justamente dentro dessa mesma perspectiva, porque a gente acredita que esses professores que ficam na sala de tecnologia, seria importante que eles se apropriassem para conseguir, talvez, fazer o trabalho. A gente tem uma pesquisa que mostrou que os professores de matemática e de sala de tecnologia, paradoxalmente, não levam seus alunos para a sala de informática, de tecnologia. Ou seja, é um paradoxo. Eles são professores da sala de tecnologia, né? Então, eles estão lá para orientar os professores a usarem. Agora, quando eles são regente, eles não levam seus alunos para a sala de tecnologia. Isso foi uma pesquisa que a gente realizou e verificou. Então, por isso, nós resolvemos fazer esse trabalho. É um trabalho que a gente faz tanto presencial quanto à distância via plataforma ou Moodle. Então, está aí, acho que é isso, chega. Quem quiser ler alguma coisa sobre isso, tem um artigo que foi publicado ano passado na Endip que falam mais ou menos sobre isso. Está aí meu e-mail para quem quiser algum dado. Obrigada, gente.